Olá, já está no ar mais um campeão de cidadania. Fala, defensor. E o nosso tema de hoje é planejamento e gestão estratégica. Veja quem são os nossos convidados. O doutor José Neto Leal Júnior, subsecretário adjunto de Planejamento e Gestão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E também a nossa convidada, a doutora Maria Luísa de Luna, primeira subdefensora-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar o programa porque, para quem ouve, para quem não está acostumado com os termos, né, planejamento, gestão estratégica, parece uma coisa assim de outro mundo. Então, eu gostaria de começar, doutor José, o que é, para a pessoa leiga, grosseiramente falando, o que seria uma gestão estratégica? Bem, você procura, né, definir o foco da empresa até para que ela possa caminhar naturalmente, né? E o termo de planejar, né? Sem o planejamento a gente não consegue nem dar um foco de longo prazo, que hoje a maioria das empresas, seja ela no âmbito privado e caminha para o âmbito público, é um planejamento de longa data, até mesmo em respeito a uma das premissas que, quando nós efetuamos o plano plurianual, ele é sempre colocado para 4 anos, para buscar o que ali você coloca as suas intenções como administrador, e ela só vai se realizar anualmente com a lei orçamentária. Uhum. Quer dizer, esse conceito parece, a gente olhando assim, parecia uma coisa muito de iniciativa privada. Isso está se estendendo, é uma tendência de estar se estendendo na administração pública também, aos serviços públicos? Na verdade, o que acontece? A gente precisa ter um planejamento, né? Um planejamento anual, você atende a uma demanda imediata e você tem que fazer um planejamento a longo prazo para saber onde você quer levar no privado, no plano privado a empresa, e no plano público o que se pretende daquele órgão para o atendimento da sociedade. Então, por isso que a gente fala em planejamento. Isso é um processo que vem acontecendo, eu acho que desde o início, meados da década de 90, especialmente quando a gente começa a discutir a lei de responsabilidade fiscal, em que você começa a dar parâmetros para a administração pública em relação aos seus gastos, tentando dar um indicativo de quais são as melhores alternativas, aonde se pode gastar, aonde não se pode gastar, quanto... Até para não dar uma ideia muito de oba-oba, né? Tipo, é dinheiro público e as pessoas não têm metas, né? E você fixa a meta, Aí a administração diz, olha, eu quero atingir determinado tipo de segmento social dentro de uma determinada linha de atuação, né? Então, dentro disso, dentro do nosso planejamento, a gente determinou, por exemplo, a questão da atuação da CDDICA, que faz a defesa das crianças. Então, que a Defensoria possa atender em todos os abrigos de crianças. Então, para isso, você tem a parte institucional, é óbvio, em que o planejamento e a gestão estratégica entram, mas também tem a parte administrativa. E nós, defensores, não somos administradores, nós somos advogados, formados em direito, enfim, então a gente não tem essa expertise. Então, por isso que eu falei, até que para quem está assistindo, quer dizer, dá uma ideia muito de termos de administração, economia, quer dizer, as pessoas ficam meio perdidas, né? Mas não tem jeito, não tem como você escapar desse planejamento, porque as demandas são infinitas, né? E os recursos, tanto humanos quanto financeiros, são limitados, né? Então, se você não se planejar, se você não priorizar determinados aspectos e não pensar a curto, médio e longo prazo, você não consegue adequar os seus recursos humanos, os seus servidores, etc., e os seus recursos financeiros para o atendimento disso. Muitas das vezes você tem que optar entre determinadas aquisições em detrimento de outras, né? Uhum. Como qualquer empresa, até dentro de casa a gente não faz isso, né? Exatamente. Até uma coisa meio de economia. Isso já vem doméstica, né? exatamente. A gente tem que, né? Eu preciso comprar uma geladeira e um fogão, mas esse mês, né? Ou nos próximos, vou pagando as prestações, só dá para geladeira. E é assim que a pessoa vive, e as instituições também têm que se adequar a essa realidade, né? E a administração pública tem um outro aspecto interessante, né? Quanto melhor o serviço público prestado, maior é a demanda. Porque todo mundo quer. Você vê... Foi algo até comentado aqui recentemente, com a presença aqui do Dr. Nilson Bruno Filho, que é o defensor público geral aqui do Estado do Rio de Janeiro, foi exatamente isso. Por conta da excelência do trabalho da Defensoria, quer dizer, aquilo se espalha meio que no boca a boca, as pessoas acabam buscando essa
esse apoio da defensoria, e aí, ou seja, aumenta também o trabalho, toda a exigência em cima da instituição, né? E aí não teve jeito, a gente teve que procurar efetivamente administradores, por isso que o doutor Zé Neto veio trabalhar na defensoria, o doutor Zé Neto era diretor financeiro do Tribunal de Contas do município, e o presidente do Tribunal de Contas, gentilmente e encampando a ideia da defensoria, de um serviço do acesso à justiça, nos cedeu o serviço do doutor Neto, e isso tem sido fantástico, porque realmente deu esse aspecto muito mais profissional e de conhecimento técnico que tem que ter. Pois era, até o que eu iria perguntar. Então, desde quando foi essa sua entrada na instituição, né, fazendo esse trabalho de gestão estratégica? Desde quando começou essa preocupação da defensoria e esse seu aporte aí? Quando eu fui convidado em janeiro de 2012, mas a própria defensoria já vinha pensando na gestão estratégica, mais pelo caráter vamos dizer, da mão de obra, né, do serviço em si, e como alocar, né, todos dentro de um parâmetro em que fosse atendendo os objetivos e sempre naquela premissa também de longa data, para que fosse um trabalho continuado. Porque o que a gente vê hoje muito no serviço público é que não há continuidade. E isso é uma preocupação, realmente. Isso acaba desmoronando qualquer planejamento. Aí eu fui convidado entrei em fevereiro, e aí a gente começou a fazer um misto, né, não só da gestão estratégica das pessoas com ao lado financeiro e a realidade da defensoria, para que a gente pudesse ter um projeto que tem, né, sua sustentação. Isso, o ano de 2012 ele foi bem duro, né, em todos os sentidos, né? E nós tivemos que tomar algumas ações no primeiro semestre para ir aos poucos, né, colhendo o fruto, vamos dizer assim, de todo o que se interessa, né, o que é... Pois é, isso que eu queria saber. Como é que foi a implantação disso? Quer dizer, como é que foi o processo? Reuniões, como é que foi a participação dos defensores nesse meio tempo? Como é que foi a implantação desse projeto, desse sistema? A gente, num primeiro momento, a gente fez um grande trabalho de gestão estratégica em que se identificaram isso feito pelos defensores, né? Foi uma grande reunião com 600 defensores, em que se identificaram efetivamente quais eram as prioridades dentro da instituição, e daí a gente começou a trabalhar. Eu costumo dizer que na administração pública, para você chegar num resultado, você tem que tomar 10 medidas, porque senão não funciona, né? Então, você identificou as demandas institucionais, a gente identificou as fragilidades e os pontos fortes dentro da administração e começamos a trabalhar com isso, né? Dentro de um controle rígido de custos, né? Dentro de um controle rígido de contratações e dentro de um planejamento efetivo. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem de todos os setores da defensoria o que vai ser preciso comprar para 2014, ou quais são os materiais, ou quais as contratações que serão necessárias para 2014. Quer dizer, antever as coisas, né? A questão do planejamento propriamente dito. Exatamente. Né? E dentro dessas prioridades, né? Até porque o orçamento, né? O que geralmente você tem a despesa, você sabe efetiva, e a receita você estima, e muitas vezes ela pode não se concretizar. Mas o que nós buscamos? Sempre baseado, né, num critério técnico, nós utilizamos os últimos 3 anos de arrecadação para poder, né, dar uma estimativa da receita. Isso que eu ia perguntar, qual era a referência? Se era o último ano, como é que fazia? Os 3 últimos, então, a média. Nós usamos os últimos 3 anos para poder dar um sustento inicial e, lógico, tem outras variáveis que também é natural. Há um reajuste anual, né, dos emolumentos, que ele é fixado por uma resolução do secretário de Fazenda, e aí você também já
tem uma história também que o que é utilizado? Usa-se o IPCA para fazer o reajuste dessa taxa, vamos assim dizer, né? Que aqui no Rio, no estado do Rio, a Defensoria Pública do Rio tem dado algumas experiências interessantes para os outros estados. Aqui no Rio, a nossa receita, basicamente, de custeio, ou seja, daquilo que a gente usa no dia a dia, construções, aluguéis, compras, enfim, ela vem do fundo da Defensoria, que é um percentual sobre custas e emolumentos judiciais. Essas custas e esses emolumentos variam mês a mês e o reajuste é feito através dessa tabela. E, além disso, tem uma receita que advém dos honorários advocatícios, das condenações de honorários, quando a Defensoria ganha determinada causa, e a gente conseguiu incrementar também essa receita com uma campanha junto aos defensores de execução de honorários. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta hoje com o tema Planejamento e Gestão Estratégica. E a doutora Maria Luísa, ela comentava no bloco anterior a respeito de uma questão que é interessante, que às vezes as pessoas pensam, o funcionamento da defensoria, tal, a coisa pública, mas de onde vem a receita também, né? Quer dizer, além dessa questão agora que está sendo vista com mais ênfase, né, de pegar a questão das custas judiciais e tudo mais, dos honorários, perdão, e de onde vem essa receita toda? O que eu havia dito, o custeio basicamente é feito por conta de um percentual que incide sobre todas as custas judiciais e emolumentos. Quando você vai tirar uma certidão, um registro de imóveis, esse valor aquilo tem um custo cartorário e tem um percentual que vai para o custeio da Defensoria. Então, essa renda é mais ou menos fixa, a gente não tem ingerência sobre ela, não tem como aumentar a arrecadação disso, né? Já do honorários do Centro de Estudos Jurídicos, não, vem dos honorários das condenações em honorários advocatícios para a Defensoria. Isso aí, você fazendo uma campanha, a gente tem conseguido um incremento disso. Então, na verdade, a gente tem que atacar muito na parte mesmo de controle de custo, né? De controle de gastos, de fiscalização intensa em cima dos gastos. Às vezes a gente brinca, percebe uma dissonância numa conta de telefone, a gente liga para o colega, né, doutor Neto, e fala, colega, o que aconteceu? Não, é porque esse mês teve um problema específico. Então tá, para não ter problema, né? E aí, eu queria fazer uma pergunta, agora o doutor José Neto vai falar, nossa, que saia justa. Não, que é o seguinte, como é que foi a receptividade? Porque, na verdade, todo mundo estranha um pouco o novo, né? Então, como foi, por isso que eu não estou perguntando para a doutora Maria Luísa, quando os defensores viram que papo é esse de gestão estratégica, planejamento, como é que foi a receptividade de forma geral? As pessoas estranharam muito inicialmente ou houve uma receptividade ampla? Ou só depois de um tempo que começaram a perceber do que se tratava? Como é que foi esse primeiro momento? Olha, estranhar é uma coisa natural, né? Só que aos poucos eles foram entendendo que tinha-se a necessidade de você ter um misto, né? Tanto vamos dizer assim, que a gente chama de capital humano e o capital financeiro. Para quê? Para ir atingindo o objetivo. E acho que hoje isso já está bem disseminado, e eles são participativos, né? Tem uma equipe dentro da subsecretaria que trata só de gestão estratégica e ali busca o que se busca, qual é a intenção do defensor naquele momento, qual é o projeto dele. E aí depois, naturalmente, isso é desenvolvido e também é cobrado, né, do defensor qual é o estágio que ele está. E aí a gente até coloca algumas cores, né, para poder entender se ele está avançando ou não. E isso, inclusive, é feito... premiações, brochinhos. Mas isso é colocado em reunião
no auditório em que não tem um nível de crítica, mas é só de apresentação, até para poder... De adequação, né, digamos. Exatamente. Porque apresenta, pede recurso, apresenta um projeto e o projeto tem que se desenvolver. Então, não adianta só a gente dar o recurso e o projeto, por algum motivo, não andar. Então, Pois é, e aí esses projetos, essas ideias, ou até mesmo essas cobranças, elas acontecem mais individualmente ou em grupo? Por exemplo, desculpa, só para concluir o Lógico. raciocínio, há núcleos especializados, né, na defensoria, né? Então, conforme o núcleo especializado, dedicado à criança ou dedicado à questão das execuções penais, aí conforme o núcleo é cobrado do núcleo ou de cada defensor individualmente? Como é que é isso? você tem o gestor do projeto, né? Que normalmente é o coordenador do núcleo. Então, essas reuniões de gestão para acompanhamento dos projetos é feita por toda a equipe, por toda a coordenação, né? Por todas as coordenações envolvidas, em que é apresentado o andamento do projeto e as dificuldades, porque às vezes o coordenador tem alguma dificuldade além da sua atribuição e ele traz isso para a administração e para o grupo como um todo. Ou às vezes as dificuldades vão surgindo no decorrer do projeto, né? lógico, Que não isso é estavam previstos absolutamente normal. inicialmente. Mas se a gente não tiver essa troca, No momento da reunião, é a hora de colocar, né, se tem o defeito ou não, ou se ele está com algum obstáculo para poder... Até para que, se for o caso, a gente faz uma reformulação do projeto para atingir o objetivo, até por características naturais. Os projetos, ele vem desencadeando o efeito financeiro e isso é feito uma prestação de contas. Não fica só uma coisa solta, achando que vem o recurso e você não tem a obrigação de prestar contas. e é interessante, porque aquilo que eu falei, são 10 medidas para chegar num resultado. Para um projeto dar certo, eu tenho que ter um equilíbrio financeiro nas nossas contas, para que eu tenha um recurso disponível para atender aquele projeto. Eu preciso ter recurso humano que dê o suporte para esse projeto andar, né? Eu preciso ter o envolvimento dos atores, desses coordenadores e dos defensores de uma maneira geral, né? Então, eu tenho, por exemplo, um projeto do Núcleo de Defesa do Consumidor, que é a interiorização das conciliações com algumas empresas, com alguns fornecedores. Levar isso para o interior do Estado, que na capital a gente já faz muito bem, modéstia à parte, mas no interior a gente acha que precisa de uma presença mais forte. Então, eu preciso ter o Nudecom, eu preciso ter o suporte financeiro para isso, porque a gente precisa desenvolver cartilhas, etc. E eu preciso do envolvimento dos defensores da região comprando o projeto junto com a gente, né? Então, é muita gente envolvida. São 10 medidas para um projeto e é muito interessante nesse aspecto. Você vê a coisa de uma maneira global. E, nesse ponto, a questão do equilíbrio financeiro das contas, quer dizer, o que entra de receita não é menor do que sai de despesa no mês, para a gente é fundamental. É assim, essencial que a gente tenha esse equilíbrio e mantenha isso. É isso que eu ia perguntar, se essa avaliação, até essas reuniões, elas são mensais, são bimestrais, trimestrais? Qual é a periodicidade disso, dessa avaliação? De apresentar o projeto e ver o estágio dele, ocorre a cada 2 meses, mas pelo caráter financeiro, ele é quase que diário, né? Diário? Porque as decisões, elas são estratégicas, né? Então, cabe, né? Se a gente for colocar estava conversando com a doutora Maria Luísa, colocar na pirâmide, ela vem de cima para baixo. Por que nesse momento tem essa necessidade? Até para caminhar com um determinado critério, não usar indevidamente os valores, e aí tem a necessidade da administração superior colocar os objetivos, né? E depois aí a gente consegue traduzir isso em números, né, tanto financeiro como também de acontecimento dentro da defensoria. E aí, quais a gente pode listar como talvez as maiores dificuldades? Os benefícios, a gente, claro, são meio que óbvios, né? Assim, do planejamento estratégico, você ter uma
uma gestão adequada dos seus orçamentos. Claro que tudo funciona melhor, é uma máquina mais azeitada, né? Agora, quais são as dificuldades nesse processo de implantação de um sistema desses? Eu acho que a questão maior é a questão humana, né? Exatamente. De recursos humanos. Exatamente. Isso para a gente é bastante difícil. A gente mudar uma mentalidade, trazer isso, isso ser internalizado na equipe administrativa e de servidores, de modo a que saia no automático, né? Isso para a gente é mais difícil. E aí, dentro dessa ideia, o que a gente fez? A gente teve um primeiro concurso de servidores, né? Então, a gente conseguiu pensar dentro daquela gama de servidores alguns que tinham um currículo técnico ou que tinham experiência técnica dentro de administração, dentro de contabilidade, dentro mesmo de gestão, e trouxe para a equipe. Então, a gente está formando o nosso quadro de funcionários concursados que têm a capacidade de manter, como o doutor Neto disse, né, que dê a continuidade nesse processo. Então, a gente tem isso... Quer dizer, mudando a gestão, mas continua. Muda a gestão, mas a ideia de profissionalização da administração pública, de uma otimização dos recursos públicos, sejam humanos, sejam financeiros, que isso se mantenha, que isso se perpetue nesses servidores que serão servidores de carreira. Né? É porque a impressão até, assim, quando eu falei anteriormente da ideia de oba-oba, por ser coisa pública, não, às vezes não é nem no sentido de má fé, mas de não saber realmente gerir aqueles recursos, enfim, né? De não ter essa noção. Mas o doutor José Neto gostaria de acrescentar alguma coisa, que ele estava falando dessa parte humana ali. A questão do... Não, é só a dificuldade mesmo é o colega, vamos assim dizer, né? Dele, vamos dizer assim, ele não se sentir incomodado, né? Na alteração ou do pensamento, né? A dificuldade é você mudar a pessoa, muitas vezes no pensamento, porque está acomodado naquela situação e não houve alteração ao longo dos anos. Porque eu falei de estranhamento, né? Do novo, né? Exatamente. E muitas vezes, aí eu vou falar, estou há muito tempo no serviço público, entende que o novo pode ser prejudicial para a própria pessoa, e muitas vezes não, você ganha com aquilo, né? Ganha experiência, você ganha, teve motivação, porque muitas vezes no serviço público o problema maior é a motivação, né? Caminhar junto com o administrador. Então é isso, né? Vamos torcer para que esse conceito de planejamento, de gestão estratégica, na verdade, ele serve para funcionar, para que a instituição funcione cada dia melhor, para que atenda melhor o público, sempre. E o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados de hoje, aqui o doutor José Neto Leal Júnior, subsecretário adjunto de Planejamento e Gestão da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e também nossa outra convidada, a doutora Maria Luísa de Luna, primeira subdefensora-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, não se acanhe. O nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. E o site da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, caso você queira visitar, é o www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem, a gente tem outro encontro marcado aqui no Fala Defensor. Tchau, tchau.